Olá, gente, muito boa tarde. Começando mais um programa Superação desta quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. E o programa hoje, como sempre, o programa Superação, cada dia, cada programa trazendo novidades para você ouvinte e para você telespectador. E hoje não poderia ser diferente porque nós estamos com o tema envelhecer com qualidade de vida. O que é para você que está chegando agora envelhecer com qualidade de vida? Programa com a Elisângela Santa Rita desta quinta-feira, trazendo como convidados especiais o Manuel Bonfim. Poderia dizer que Manuel Bonfim já é da casa, né? Já é um participante, já faz parte aqui da família. O Manuel Bonfim, que é neurométrico funcional, neuropsicólogo e também gerontologista e fisioterapeuta. A convidada mais do que especial de hoje, para deixar a gente com muito mais conhecimento e muito mais habilidade na fala e no aprendizado, nada mais, nada menos do que a Maria Emília Rodrigues. Ela é que é educadora, especialista em gerontologia, diretora técnico-científico da Associação Nacional de Gerontologia da Bahia, ANG. Gente, uma boa tarde para todos vocês, sejam bem-vindas nessa quinta-feira rica de puro aprendizado. Boa tarde, Evandra. Boa tarde, Elisângela e Maria Emília. Agradecemos essa oportunidade, mais uma oportunidade de trazer um tema para evoluirmos e buscarmos criar sementinhas para refletirmos sobre coisas importantes da vida, né? E hoje o tema é bem sugestivo porque o envelhecimento é um processo, né? Não é um estado. E isso atinge todas as etapas da vida. Então, eu vou trazer inicialmente algumas informações que entendemos ser pertinentes e importantes. A exemplo do aspecto da expectativa de vida, ou seja, na década de 40, Evandra, para você ter uma ideia, nós tínhamos expectativa de vida de 46 anos. Hoje, segundo dados do IBGE, réplica da OMS, a expectativa de vida, em média, é 75,5 anos. Quase que dobramos a expectativa de vida. Ótimo, no primeiro momento já ficamos felizes, estamos vivendo muito mais. E o que é que levou a viver mais? Levou a questão do controle sanitário, levou a questão das campanhas de vacinações, a questão da saúde preventiva, da informação, da possibilidade de ter melhores planos alimentares. Espetacular. Só que esse aumento da qualidade, ou melhor, da expectativa de vida, nos levou a um outro problema, que é como viver essa sobrevida com qualidade. Ou seja, como viver sem sofrimento, sem estar carregando a sacolinha de angústias, de problemas, de isolamentos sociais, de falta de suporte, de falta de interatividade, de não permitir que tire nossas autonomias, nos levando a estar morto em vida, porque não tem uma forma pior do que viver sem autonomia. Então, como preservar tudo isso? E eu faço questão até de colocar, que eu não tinha colocado na apresentação, que eu sinto orgulho de dizer que eu também participo da NG Bahia, sou diretor de intercâmbio, e ficamos muito felizes nessa militância, não é isso, Emília? Porque é uma missão, apesar de ser uma atividade sem fins lucrativos, nossa maior remuneração aí é conseguir levar essa informação, essa discussão sobre os valores do processo de envelhecimento para todas as partes, e eu sinto muito orgulho de fazer parte desse grupo, é um grupo seleto, são guerreiros e guerreiras, que é uma luta por dia para poder vencer, porque estamos em um país que, infelizmente, não estimula as instituições não governamentais a fazerem um trabalho que era para as instituições governamentais fazer. A Emília vai falar isso com muito mais propriedade, porque é minha professora. Então, o que eu queria falar, antes de entrarmos nesse aspecto, que é muito mais abrangente, é chamar a atenção
de algumas questões que partem do indivíduo, porque o tema ele é muito complexo. O tema não está no indivíduo apenas, ele está no indivíduo e no meio que tem inserido. Entra na área da psicologia, da geriatria, da economia, sociologia, enfim, de todas as áreas, porque a gerontologia é multissetorial. Né? Então, eu vou puxar um pouquinho para levar as pessoas a pensarem que os dias estão passando, que o envelhecimento é um processo. E se eu não der a devida atenção às etapas, eu posso levar uma conta lá para um momento que alguns chamam de velhice, de uma forma até pejorativa, ou no momento que eu estou com mais fragilidades e que eu deveria ter me preparado melhor durante o percurso. E a saúde mental e física é de fundamental importância. A partir dos 40 anos, enquanto nós estamos envelhecendo, só conquistando, adquirindo, né, conhecimento, nosso corpo está ganhando novas formas, vitalidade, está tudo maravilhoso. Quando chega no topo, é hora de começar a descer. Aí começamos a perder. Aí vamos perdendo, aí tem uma coisinha chamada plasticidade neural, que aí nós ganhamos tanta plasticidade neural, desenvolvendo nossas células nervosas e tal, aí quando começamos a descer a ladeira, começamos a perder plasticidade neural. Aí vamos perdendo células, atividades sinápticas, capacidade de desenvolver novas sinapses, novos crescimentos, e as coisas já não acontecem na mesma velocidade. E isso também se refere ao córtex motor, a parte motora. E aí nós vamos perdendo alguns cuidados que são de fundamental importância para preservar porque ninguém vai deixar de entrar nesse processo de declínio lento, que faz parte do processo de envelhecimento, faz parte da vida. Mas é necessário fazermos isso com alguns cuidados para que ele seja suave, para que nós possamos viver cada etapa com tranquilidade. E hoje, com a modernidade, com tanto avanço científico, nós temos uma série de recursos para minimizar os impactos disso, os declínios cognitivos, os declínios motores, e a todas as questões que envolvem a saúde, que está ligado ao processo de alimentação e muito mais. Eu vou abrir aqui, que a Emília já está ali com tanto assunto que eu não quero nem ousar a tomar mais tanto tempo. Emília, fica à vontade, vamos puxando aí. Pois não. Boa tarde a todos e todas que nos escutam. É um prazer muito grande a gente estar aqui falando para um monte de pessoas que a gente não sabe nem ver, mas que estão escutando a gente, que podem escutar a gente posteriormente. Então, Manuel foi assim, ele fez um preâmbulo, ele me colocou em um lugar que não é meu e dele, é meu, dele, de muitas outras pessoas, e a gente traz esse tema, conforme Maria Isabel, que é uma conselheira da ANG, que colocou aí no chat, é um tema importantíssimo. E, às vezes, a gente não consegue dar a importância de parar para escutar, para ler, para conversar sobre a questão do envelhecimento. O envelhecimento é um fenômeno biológico. Ninguém escapa. Só escapa quem morre antes. Aí ninguém vai querer isso. Então, se ele é um fenômeno biológico normal que atinge a todos os organismos vivos, não somente os homens, animais, também perpassam pelo processo de envelhecimento. Mas, infelizmente, muitas pessoas não sabem lidar com isso. E, somente para comentar com vocês, o envelhecer envolve muitas questões, muitas. E, às vezes, questões que afetam a qualidade de vida de uma pessoa. O que é qualidade de vida? É você viver bem, é você viver com bem-estar, é você se sentir bem enquanto você está vivo. Isso é qualidade de vida. Então, o que é que acontece com muitas pessoas, especialmente pessoas que não têm oportunidades, porque, infelizmente, as oportunidades não lhes foram dadas.
acontecem dificuldades de locomoção, acontecem comprometimento da saúde bucal. É muito comum a gente ver muitas pessoas idosas desdentadas. Mas isso daí já acontecia tanto. Gente, sim, já acontecia. Só que nós tivemos, há um tempo, condições de rever isso aí e evitar essa situação das pessoas chegarem à velhice desdentadas. Outra coisa também que acontece, que pode acontecer, são problemas de memória. As pessoas precisam cuidar para evitar, ou pelo menos deixar para bem mais tarde, ter problemas de memória. Não significa que uma pessoa de 80, 90, 100 anos tenha problema de memória ou deva ter problema de memória. Não é assim. As pessoas que se cuidam, independente da idade, podem sim ter uma melhora de vida, podem sim ter uma qualidade de vida, e eu acredito que o cuidado, o autocuidado, a exigência do poder público por políticas públicas voltadas às pessoas idosas, eu acredito nisso tudo. E é por isso que eu estou na ANG, porque a gente luta por um envelhecimento digno e saudável. Passando aí. Perfeito. Emília falou aí, assim, com muita propriedade, até pela militância, né, que eu respeito significantemente, falou da questão de saúde bucal, tudo. Eu vou pegar um ganchozinho para as funções cognitivas, né? A memória é uma das funções. Aí eu trago a Elisângela para essa conversa também, aos olhos da psicologia. Eu falei de plasticidade neural. A plasticidade é a capacidade das células nervosas criar novas sinapses, novos aprendizados, um aprendizado em uma velocidade muito grande. E, inclusive, a plasticidade é de fundamental importância no processo de reabilitação neuropsicológica, reabilitação não só para os casos de traumas, mas também nos casos das pessoas do envelhecimento. Da mesma forma que nossa fisiologia precisa de atividade, se fala tanto, vocês precisam andar, fazer atividade física. Atividade física é importante, não apenas para a movimentação do corpo, mas também para assuntos metabólicos, para ativar funções nutricionais. Então, da mesma forma que o físico precisa, as articulações precisam, a musculatura precisa, o nosso cérebro precisa de atividade, inclusive, em alguns momentos, direcionadas, para, com essas atividades, você começar a entrar em um processo de revitalização da plasticidade neurais e você construir novas sinapses. Se uma região do cérebro está entrando em um processo degenerativo, isso não necessariamente quer dizer que você não vai ativando outras áreas do cérebro e as coisas vão se revitalizando. É como a Emília falou, nós não vamos... Ninguém tem o dom de impedir o processo de envelhecimento. Nem as figuras inanimadas, as pedras envelhecem, as casas envelhecem. Imagine os seres que têm vida, imagine o ser humano que é submetido a tanta situação de estresse. Agora, temos que lembrar que temos pessoas idosas que chegam a uma determinada idade com qualidade de vida, com vitalidade, participando das coisas, com desenvolvimento social, com saúde, dentro das possibilidades de cada etapa, e outras pessoas que se entregam, outras pessoas que entregam a chave da sua própria vida, perdem totalmente a autonomia. Em um momento que éramos para ter uma voz mais escutada, imagine a quantidade de experiência de vida que tem essa pessoa ao longo da vida, e muitos jovens precisando dessa transferência de experiência de conhecimento no momento que a sociedade se fecha, não quer dar ouvido, você está ultrapassado. Não, está equivocado
essa percepção. Isso entra em uma discussão que, Emílio, eu acredito que vai puxar aí, sobre o idadismo, né? Os preconceitos, os estereótipos que a sociedade cria, e sem pensar... Evandro, imagine, um jovem esquece que um dia vai envelhecer. Aí ele trata os seus idosos como ele não gostaria de ser tratado no futuro. Isso aí chega a ser uma autoagressão, né? Então, nós temos que pensar o seguinte, nós precisamos trabalhar em conjunto. Eu posso dizer aqui que a Europa já acordou para isso, enquanto estamos falando de terceira idade, na Europa se fala da quarta idade, e está buscando trazer a terceira idade para o setor produtivo. Está faltando mão de obra nos países, o mundo envelheceu muito rápido, e porque estamos vivendo mais e a taxa de natalidade caiu significantemente. Aí descobriram que precisa das pessoas que eram tratadas como idosas, que voltem ao mercado de trabalho, e agora, de uma forma inteligente, que é buscando adaptar o mercado de trabalho para aproximar a pessoa idosa, com toda a experiência, todo o conhecimento, aquelas pessoas que estão adentrando no mercado de trabalho, cheio de vitalidade, mas ainda sem essa experiência, sem... vamos dizer assim, sem todo esse conhecimento que só de experiência traz para o profissional, e estabelecer uma linha de respeito mútuo. Não dá mais para... você é idoso, você está velho, vamos agora para os estereótipos, você está velho, ultrapassado, não existe essa questão. Você é inexperiente, você ainda vai ter que se desenvolver muito, não. Respeitar as diferenças, não é isso, Elisângela? Respeitar as diferenças é o axioma do momento, é o que é necessário para tornar a vida muito mais produtiva, muito mais rica de conteúdos e, sobretudo, estabelecer essa qualidade de vida. Elisângela, fala aí um pouco, Tadinho. Eu queria falar que uma coisa que me chama muito a atenção. Eu tenho um professor que ele diz que ele é futurista. E eu também tenho muito essa característica, que é olhar como será o futuro, as probabilidades, as maiores probabilidades de como será esse futuro, né? Então, eu acho que, assim como hoje você tem crianças muito desenvolvidas pela estimulação, o que a gente está chegando? No momento onde esses idosos vão ser muito desenvolvidos também, né? Então, hoje, essa construção dessa flexibilidade de como se vive a vida idosa, né? Que não é esperar a morte. E aí que entra vocês com a questão da qualidade de vida, né? De estar ajudando essas pessoas a entenderem como construir essa qualidade de vida dentro dessa fase, né? Usando tantos recursos que a gente tem hoje, né? Eu acho que a gente tem muito recurso, só precisa de ajuda para saber como usar eles, né? A favor de cada faixa etária, de cada ciclo da vida. Então, acho que o ciclo da vida de ser idoso, né, é um ciclo que tem especificidades assim, que a gente precisa olhar muito agora para elas, né? E está trazendo isso para a população, porque hoje tem eu quero mandar um beijo para a Tatiane Mello, que ficou muito tempo aqui no programa, né, Gessan, que ela também fez especialização em gerontologia e ela atende idosos. E ela diz, eu atendo muitas pessoas centenárias. Imagina isso, que lindo, né? Muitas pessoas com 100, 105 anos, 106 anos, 103 anos. Então, esse é o nosso futuro, né? De que a gente vá tendo um prolongamento. Antes, com 49 anos, já era considerado, já estava velho, né? Perfeito. Hoje, 49 anos é metade da vida ainda. Tem muita coisa pela frente ainda. Então, isso é muito bom. Então, essa flexibilização de olhar e entender novas formas de viver, novas formas de ter prazer na vida, de acordo com cada ciclo, eu acho que isso, para a idade idosa, vai ser o grande futuro aí, né? Perfeito. Eu vou passar para a Emília daqui a pouco. Eu sei que a Emília tem uns projetos da NG também para falar, para comunicar para a sociedade o que é que está se fazendo nos bastidores aí. Mas eu vou só pegar um ganchinho da estimulação que você falou, que é muito tratada no processo do desenvolvimento na infância.
A estimulação é durante toda a vida. E na terceira etapa, vamos chamar dessa forma, a estimulação é de extrema importância. Eu fiz recentemente uma capacitação no Hospital Sírio-Libanês de reabilitação neuropsicológica para adultos e idosos. E nós não temos ideia da importância de inventariar na vida dos idosos as coisas que são estímulos importantes, seja olfativo, sonoro, músicas que foram importantes, olfativo, cheiros que lembram coisas que estimulam coisa positiva, a questão do tato, né? Tem pessoas que, se você faz o levantamento, são pessoas que historicamente não gostam de ser tocada. Então, no envelhecimento, isso tende a se aflorar mais ainda, e a pessoa se torna mais resistente e reativo. Então, quando existe uma preocupação da família, dos cuidadores, dos profissionais, de todas aquelas pessoas que fazem parte da vida dessa pessoa idosa, que eu estou falando de uma pessoa que já está, a exemplo da colega que está atendendo pacientes centenários, né? Mas que está lidando com pessoas com idades mais avançadas. Quando você tem esse cuidado e se procura estimular a vida, aí nós estamos falando de qualidade de vida. A vida fica mais prazerosa, os conflitos diminuem. O pessoal diz, idoso é cabeça dura, idoso é teimoso, idoso é isso, são os estereótipos. Mas será que são os idosos ou é a minha falta de habilidade de conhecimento em lidar com pessoas que não são crianças, ninguém volta a ser criança. São pessoas idosas, são pessoas adultas, que estão em processo de declínio de algumas habilidades. Mas são pessoas que têm muito conhecimento que eu preciso interagir, aproveitar, porque sorte daqueles que têm a oportunidade de viver com pessoas idosas e absorver do conhecimento, da sabedoria delas, né? Mas eu vou passar para a Emília para falar um pouco do que ela achar interessante. O microfone, Emília, está fechado. Tá certo. Enquanto ela restabelece aí, Manuel, rapidinho, eu mandar um abraço para todos que estão aqui com a gente, estão interagindo com esse bate-papo, esse programa Superação desta quinta-feira com o tema envelhecer com qualidade de vida, né? Quem é que não quer envelhecer com qualidade de vida? Então vai participando aí, vai compartilhando, todo mundo se inscrevendo aí no nosso canal, pode mandar sua mensagem, pode mandar aí a sua pergunta, porque o programa, como sempre, é excepcional e hoje, uma maravilha, esses dois convidados aí, VIPs, a gente tem que aproveitar bastante desses conhecimentos. Então participem, podem mandar suas mensagens e nós estamos aqui para atender todos vocês e gratidão pela companhia de todos. Pois não, Emília? Obrigada, Wander. Eu queria voltar para a questão do segredo, né? Será que existe um segredo para um envelhecimento saudável? Será que as pessoas que estão chegando aos 100, aos 90, aos 100, aos mais de 100, o que é que elas têm para nos ensinar? Então, é muito comum a gente pensar que a gente vai cuidar de si ou do próprio envelhecimento quando já está envelhecido. Não. A gente precisa se cuidar sempre. E a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, e a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS, elas dizem que as pessoas idosas que são saudáveis e independentes, que é um outro conceito da gerontologia, que é fundamental para a gente ter qualidade de vida, é independência. Então, você ser independente, você ser autônomo, você poder ser capaz de cuidar da sua própria vida, tomar conta do seu corpo, fazer a sua higiene e por aí vai. Então, a Organização Mundial de Saúde diz que se as pessoas mais velhas, se elas são saudáveis, elas contribuem para o bem-estar, seu próprio bem-estar, o bem-estar das famílias e da comunidade. Então, gente,
O que eu falo para vocês é que os cuidados que a gente precisa ter ao longo da vida não é se cuidar porque já chegou na velhice. E buscar viver uma vida com algumas observações, com alguns cuidados. Isso daí leva, sim, a pessoa a viver saudavelmente. Quando a gente fala viver com dignidade, a gente se volta para um outro campo, que é o campo do direito. Eu não sou advogada, não, mas eu leio e sou militante dos direitos das pessoas idosas. Desde que comecei essa caminhada com a gerontologia, 20 anos se passaram e 20 anos que a gente luta para que as pessoas idosas tenham seus direitos preservados, efetivados, que é o grande problema do nosso país em relação aos direitos das pessoas idosas, é que a gente tem uma lei que é maravilhosa. Nenhum país do mundo tem uma lei tão bonita, tão robusta como o Estatuto da Pessoa Idosa. Mas a efetivação dessas leis, das determinações que são colocadas lá, infelizmente, a efetividade é muito reduzida. Nós, da sociedade, precisamos respeitar as pessoas mais velhas. Precisamos conhecer o Estatuto da Pessoa Idosa, porque se a gente conhece, há uma probabilidade maior da gente poder respeitar e poder exigir. Quem já é idoso, poder exigir os seus direitos. Agora, exigir de forma educada, porque a gente tem histórias e histórias e as pessoas chegam, às vezes, nas filas, as pessoas idosas, e dizem, com, às vezes, grosseria, às vezes, aborrecimento, que é direito dela ficar na frente. A gente pode ir para a educação. A gente pode ir fazer a solicitação de uma forma mais harmoniosa, sem criar conflito. Essa é a primeira dica que eu dou. Vamos conhecer o Estatuto da Pessoa Idosa e vamos lutar para que o Estatuto seja efetivado. Vamos também buscar ser educado na hora de solicitar, porque eu observo que há uma tendência que, se a gente vai fazer uma solicitação de uma forma mais abrupta, mais agressiva, a gente pode receber isso de volta também. Então, não é interessante para as pessoas idosas ficarem sendo agredidas por mais novos ou até não tão novos, mas que desconhecem a questão do respeito às pessoas. A outra dica que eu dou em relação aos direitos é que a gente está buscando na ANG trabalhar a educação para o envelhecimento. Muitas pessoas não aceitam a sua condição de ser velha e se sentem muito mobilizadas, muito agredidas se alguém chama de velho. É evidente que uma pessoa se dirigir a outra chamando de velho ou de velha, a depender do tom, a depender da circunstância, é evidente que isso vai ser como se fosse uma agressão. Mas a gente precisa também aceitar que a idade chegou e que, graças a Deus, chegou, porque para a idade não chegar, aquilo que eu já falei, a gente teria que ter morrido antes. E, normalmente, a gente não quer morrer antes. A gente quer morrer no tempo, naquele tempo que a gente já amadureceu, já viveu, já teve um longo viver por aí. A gente chegou na chamada longevidade, que é um outro conceito da gerontologia que é importante que as pessoas saibam.
O que é uma pessoa longeva? É aquela pessoa que consegue viver bem e alcança idades mais velhas. Então, a pessoa, a partir de 75, 80, 85, 90, 100, mais de 100, são pessoas longevas. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que esse número de pessoas idosas está aumentando exponencialmente, como disse aí Manuel. Se vocês olharem nas ruas, ponto de ônibus, mercado, vocês vão ver a quantidade enorme de pessoas idosas que está circulando. Isso é ótimo? Claro que sim. Claro, porque ser idoso, ser idosa, não é para ficar em casa de pijama ou de camisola vendo televisão. Não. É aproveitar sua vida, fazer as suas coisas, ter autonomia e ter independência de buscar aquilo que quer. Esse envelhecimento saudável é um processo contínuo. Então, a gente precisa começar desde cedo. Quem não começou, começa agora. Começa a ter cuidados agora. A gente tem uma pessoa, um profissional, que é muito veiculado na mídia, chamado Dr. Alexandre Kalash. Dr. Alexandre Kalash é um expoente na geriatria, ele é geriatra, e na gerontologia, porque ele também é especialista em gerontologia. Ele diz, não faz exercício físico, nunca fez. Chegou aos 70, 75, 80, tem a oportunidade de fazer, faça, porque isso só vai ser ganho para você. Quem mora no interior tem mais oportunidades, a gente percebe que tem um envelhecimento diferenciado. Por quê? Porque tem a oportunidade de caminhar, tem a oportunidade de estar na lida da roça, que isso é muito bom, e isso dá uma condição, é claro que com cuidados, porque tem pessoas que não têm cuidado, então toma sol o tempo inteiro, sem nenhuma proteção, não bota nem um chapelão assim para se cuidar, não bebe água, que é uma outra coisa importantíssima no processo de envelhecimento. Tem algumas dicas que eu vou dar para finalizar, e vou falar também sobre alguns projetos da ANG que a gente está já desenvolvendo, e passo a palavra agora para Manuel. Pronto. Eu queria pegar aí alguns pontos que a Emília falou com propriedade. Vocês já notaram o quanto a gerontologia ela é ampla. Fica difícil dar um direcionamento, então nós nos perdemos nas inúmeras possibilidades de falar sobre o processo de envelhecimento. Foi dito aí sobre a questão jurídica dos direitos constituídos, aliás, a nossa lei ela é referência mundial, né? Como o Emílio colocou bem, precisamos respeitar e fazer exercer esses direitos. Então, nós temos uma série de recursos tecnológicos para automatizar, para realizar a manutenção da autonomia das pessoas idosas. Nós temos hoje pulseiras inteligentes com localizadores, nós temos tecnologia para neuroestimulação, nós temos equipamentos para gerar cuidados nas casas, residências, nos lugares públicos. Nós temos um conjunto de normas técnicas para oferecer possibilidade de acessibilidade para as pessoas nesse processo de envelhecimento. Agora, está faltando o quê? Está faltando conscientização, está faltando envolvimento da sociedade, está faltando não tratar o processo de envelhecimento como uma coisa isolada, como foi dito por Emílio, dito bem. Nós temos de pensar no processo cá atrás. Nós temos Fica difícil pedir para uma pessoa de 15 anos, de 18 anos, estar fazendo planejamento de envelhecimento. Mas quando as pessoas chegam no topo da maturidade, seus quarentões, né, tem que começar a pensar, 4 décadas se passaram, agora está na hora de começar a estruturar minha vida,
uma hora de pensar melhor sobre minha alimentação, sobre minha atividade física. Depois dos 50 anos, começamos a perder massa muscular em uma velocidade enorme. Nós temos uma série de conflitos e perdas hormonais, que isso vai impactando. Nossos neurotransmissores precisam de aporte, perdemos em metabolismo e não temos uma alimentação boa. Como o nosso cérebro pode ter um bom aporte neurotransmissores nos índices desejados para facilitar todo o nosso processo de memória, de restauração de memória, a capacidade de tomar decisões, orientações espaciais, se nós não tratamos nosso cérebro de uma forma saudável. Além da estimulação, como a Elisângela falou, a importância tanto na infância quanto no envelhecimento, precisamos de ter um aporte neurofisiológico que proporcione manter, ou melhor, fazer a manutenção das nossas funções cognitivas, motoras e todas as outras funções importantes. Então, há uma necessidade de ficarmos atentos para a alimentação, há uma necessidade de ficarmos atentos para a atividade física, para o prazer, o exercício, exercitar a busca do prazer para as coisas. Não temos que fazer as coisas por mera obrigação. Não temos que aceitar que isso nós não podemos fazer. Temos que fazer algumas coisas com mais cuidado, dependendo do estágio da vida que estamos vivendo, e temos também de ter pessoas de confiança, porque parece que a pessoa, quando está em processo, uma pessoa idosa, ela é simplesmente teimosa. Sabe aquela teimosa ou ela precisa confiar em pessoas para poder viver melhor? Porque enquanto nós estamos em uma certa etapa da vida, nós somos diplomáticos, até para na hora de dizer ou não, nós procuramos aquele jeitinho e tal, mas chega um dado momento que não é ter pavio curto, é que nós somos mais objetivos. Para você ter uma ideia, em uma analogia, quando as pessoas saem de um país para o outro, que tem um conflito cultural, alguns países que na cultura as pessoas são mais objetivas, falam de forma mais incisiva, aí o povo dessa cidade aqui ou desse país é grosso, mas não é que seja grosso. É porque o brasileiro já tem essa característica de procurar fazer muitos arrodeios, e a pessoa idosa ela é mais objetiva. Você pode observar que ela é muito mais objetiva. Você pega isoladamente uma pessoa idosa da família, restaure algumas informações do passado, verifique o comportamento, depois verifique na etapa que está vivendo. É a mesma pessoa, os valores são os mesmos, o meio que vive são os mesmos. Só que essa pessoa ela é mais assertiva, mais objetiva, ela sabe dizer não com mais propriedade, sem constrangimento nenhum. E isso daí eu chamo de experiência, de sabedoria, de coisas que só a vida, ao longo da vida, aprendemos. Então, parafraseando Emília, temos de cuidar da atividade física, temos de cuidar da nossa alimentação, temos de fazer uma saúde preventiva, temos de cuidar do nosso cérebro, temos que ter atividades. Existe uma área da ciência e atividade laboral, que é a terapia ocupacional. O nome já está dizendo, terapia ocupacional. E a psicologia também tem a terapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia cognitivo-comportamental, que é uma das vertentes. Então, olha a importância da ocupação, da atividade, de sabermos a importância de algumas coisas. Não podemos viver no isolamento, ou naquela telinha da TV, em frente à telinha, sacudindo não tenho nada contra isso, é um estilo de vida. Mas sacudindo, nosso povo precisa de movimento. Movimento, vida é movimento é vida. Observe que os objetos inanimados sem vida, ele não tem movimento. Uma pedra tem movimento? Não tem. Uma árvore tem movimento, tem vida. Ela precisa do movimento para a vida. Precisamos nos movimentar. Precisamos exercer nosso direito, nossa autonomia. Então, eu só para não me estender, eu hoje desenvolvo um serviço de mentoria justamente para as pessoas aos 40, 50 anos, com o objetivo de fazer uma releitura da sua vida e fazer um planejamento para as etapas futuras. E isso não acontece descontextualizado, isso não é um mapa da felicidade, um mapa de navegação. Isso é reflexo da vida da própria pessoa, de inventariar todas as habilidades, todas as questões
que são de suma importância. A pessoa se aposentou, não quer dizer que se aposentou vai ficar na esquina sentado. A pessoa se aposentou por um direito previdenciário. Essa pessoa pode pegar todo esse conhecimento ao longo da vida e ter uma nova atividade na sociedade, que não necessariamente é de carteira assinada, não necessariamente tem de estar ligado a uma instituição durante 44 horas semanais. Essa pessoa pode ter um novo modelo de trabalho, um trabalho que ela vai levar para uma organização ou para uma atividade social, contribuir com o seu conhecimento, com a sua capacidade de perceber as coisas, a sua capacidade de criar interatividade em diversos setores, que tudo isso é resultante da sua história de vida. Termina sendo uma mentoria. Tente imaginar a importância dessas pessoas idosas voltando para o setor produtivo como mentores. Pense no conjunto, no volume de conhecimento ao longo de 70 anos, onde 70 anos passou 30 anos, 40 anos, desenvolvendo conhecimentos estruturados. Tente imaginar na história nomes que chegaram a 80, 90 anos em atividade, que até hoje usamos eles e esses conhecimentos como referência para educar os jovens em diversas áreas da ciência, na física, na filosofia, em diversas áreas. Então, temos que valorizar as pessoas idosas, respeitando as diferenças, porque não podemos criar estereótipos, temos que respeitar a história de vida dessas pessoas e não temos que dar um local na fila como se fosse um favor. Primeiro que é um direito, né? Mas temos que fazer isso por educação, independente do aspecto jurídico, temos que fazer por consciência de que temos que respeitar aqueles que nos antecederam, que vêm contribuindo para essa sociedade que vivemos. É assim no Oriente. Eu tive na China, em um determinado momento, que eu ficava cheio de interrogações, porque eu não encontrava as pessoas idosas assim em qualquer lugar, em Shenzhen, e isso estava me deixando assim, pô, será, o que é que estão fazendo com os idosos? Onde estão colocando essas pessoas? Comecei a ficar preocupado. Aí, conversando com as pessoas, não, quando as pessoas idosas, que são pessoas e um respeito fora de comum, essas pessoas, elas passam a viver em lugares com melhor qualidade ambiental. A família, inclusive, tem uma rotina para estar interagindo, visitando, ela passa a ter uma nova atividade produtiva, ela participa do setor produtivo de uma outra forma. Então, essas pessoas são respeitadas, são escutadas, são conselheiras na sociedade. E isso daí é um direito natural, não é uma questão constituída apenas pelo aspecto jurídico. Nós temos que pensar que isso é um ciclo da vida. Então, não tem sentido não respeitarmos isso. Eu não vou me estender, que eu me empolgo quando começo a falar sobre essas coisas. E aí, vamos lá, Emília, falar dos projetos. Empolga mesmo. Eu só queria retomar sobre as questões, nas dicas para a gente buscar esse envelhecimento saudável, que você já apontou, eu também já apontei algumas, que é a manutenção de um corpo ativo, então não ficar parado, fazer alguma atividade física, aquela que for possível, mas fazer alguma atividade física. A alimentação, para isso, precisa ser uma alimentação mais cuidadosa, não é? A gente também precisa, que eu já falei, mas é bom sempre lembrar, cuidar da hidratação e do sono. O sono também é fundamental. E há muitas alterações no sono das pessoas mais velhas, por conta de tirarem muitos cochilos, de ficarem no sofá, de ficarem numa cadeira, de ficarem até na cama mesmo, alteram o sono. Então, é importante também cuidar do sono, estimular o cérebro, como Manuel já falou. A gente pode estimular o cérebro de várias maneiras, muitas formas. Basta a gente buscar alternativas. Outra coisa que a gente precisa é diversificar o convívio social. E aqui é bom que a gente fale sobre essa questão do convívio social. Importante.
principalmente para você que mora no interior, a gente sabe o quanto é gostoso, o quanto é prazeroso bater papo no passeio, bater papo com os vizinhos, ir numa igreja, ir no culto, ir num algum espaço de espiritualidade, onde você, além de receber todas essas questões mais voltadas ao espírito, você também tem a oportunidade de estar com pessoas. Então, é importante participar de grupos. Ah, mas para que tanto velho se juntar em grupo? Gente, é importante demais diversificar esse convívio social, não só com a família, manter o respeito na família, se sentir respeitada pela sua família, pelos seus filhos, se tem, pelos seus irmãos, se tem, pelos seus netos, se tem. Então, as pessoas do seu convívio familiar precisam ter uma harmonia, porque com essa harmonia, com certeza, isso afeta muito bem a questão do processo de envelhecer. Além disso, é importante investir na saúde. É preciso que se façam consultas preventivas. Aí muita gente aí que está por aí escutando vai dizer, minha cá, e o SUS? Como é que a gente tem consulta no SUS? Tem consulta no SUS. A gente precisa valorizar o SUS. O SUS, a gente precisou, na época da pandemia, acho que todo mundo lembra, só se tomava a vacina de Covid, como ainda hoje, só se toma vacina que é o poder público quem banca, somos nós que bancamos com os nossos impostos, mas o poder público disponibiliza, a gente precisa de ter a nossa carteirinha do SUS. Então, vamos valorizar também o SUS, fazer consultas preventivas, buscar exames, uma vacinação específica para as pessoas idosas, são rotinas que fazem parte de um envelhecimento saudável. O que eu quero trazer para vocês agora é um pouco, a gente está com o tempo bem apertadinho, pelo que eu sei. É impressionante quando o papo é bom, quando a conversa é boa, o relógio tende a dar uma velocidade incrível, Emília. Ligeiro demais aqui essa história, viu? Do relógio, do roteiro do relógio. Eu queria tratar com vocês sobre a Associação Nacional de Gerontologia da Bahia. É uma associação de profissionais especialistas em gerontologia. E o que é gerontologia mesmo? Gerontologia é a ciência que estuda sobre o processo de envelhecimento. Então, tudo relacionado ao processo de envelhecimento faz parte da gerontologia. E o que é geriatria? Geriatria é a especialidade da medicina que cuida da saúde das pessoas mais velhas. Então, há uma diferença entre gerontologia e geriatria. A nossa associação é de gerontologia. E o que é que a gente faz? Bem, buscamos defender os direitos das pessoas idosas. É o primeiro aspecto que eu quero abordar. Então, nós estamos em 2 espaços, especialmente aqui na Bahia, que é o Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Nós temos uma representação, uma cadeira, como a gente chama lá, de representação do Conselho da Pessoa Idosa, e hoje, quem representa a ANG do Conselho são 2 pessoas, uma conselheira e uma secretária. Maria Isabel Carvalho e Vera Lúcia de Jesus. Elas são as representantes e que estão lá para lutar pelos direitos das pessoas idosas no âmbito estadual. Um outro espaço que a gente participa para lidar com esses direitos, lutar por esses direitos, é o Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa. O Fórum tem 20 anos, tem quase que o tempo do
Estatuto da Pessoa Idosa e tem desenvolvido também várias ações, e nós da ANG somos participantes efetivos e trabalhamos muito na área técnica do foro, na elaboração de projetos, nas discussões, no levantamento de temas, e conseguimos desenvolver várias coisas no foro. E a ANG, além disso, ela desenvolve algumas atividades, alguns projetos, e eu vou citar 2 projetos que a gente está já caminhando. Aliás, são 3. Um é uma cartilha chamada Caminhos do Envelhecer. Nós já estamos com essa cartilha elaborada, mas estamos lutando agora para editar, porque nós não temos recursos, e aí a gente precisa editar, então a gente está caminhando para editar essa cartilha, tem uma possibilidade aí, e a gente está aguardando a efetivação dessa possibilidade. O outro projeto é comunidade, empresa e serviço amigo da pessoa idosa. O que é uma comunidade amiga da pessoa idosa? É um programa que a gente recebeu, que nós recebemos já há algum tempo, da OMS, que fala sobre a cidade amiga da pessoa idosa. Então, a gente adequou para a comunidade. Então, vocês que estão nos escutando, atentem-se para isso. Busquem que sua comunidade, que sua cidade seja uma cidade amiga da pessoa idosa. No site da OMS, a gente encontra o projeto e a gente encontra informações e dicas de como fazer para a cidade, para a comunidade ser amiga da pessoa idosa. Então, olhar as calçadas, olhar o atendimento que é dado às pessoas idosas nas lojas, bancos, mercados, olhar se o serviço público, o poder público, apoia algumas ações na sua cidade. Então, é mais ou menos isso. E o outro projeto é um projeto de um curso de atualização para cuidadores formais de pessoas idosas, que existe uma diferença entre cuidador formal e cuidador informal. O cuidador formal é aquele que tem um vínculo empregatício com a família ou com a pessoa idosa que ele cuida. E o cuidador informal é uma pessoa da família, é uma amiga, é um amigo, é algum parente, é algum vizinho que vê a situação de uma pessoa idosa e se coloca à disposição para ajudar no cuidado dessa pessoa que está precisando. Então, a gente vai fazer, agora em maio, um curso de atualização para cuidadores, e o nosso projeto de comunidade amiga, a gente está seguindo em parceria com a paróquia Nossa Senhora da Luz, aqui na Pituba, em Salvador. Depois, eu quero terminar com a década do envelhecimento saudável. Tá bom? Passando. Perfeito. Eu só vou pegar a oportunidade para deixar também algumas dicas e deixar algumas reflexões rapidamente, até porque tem um outro compromisso, talvez até tenha que me ausentar um pouco antes. Emília falou da qualidade do sono, é de fundamental importância para todas as etapas, mas nessa etapa da vida, ela tem ele tem um papel muito maior. Então, eu sugiro que as pessoas façam uma polissonografia para verificar como é que está a qualidade do sono, a apneia obstrutiva do sono. Nós escutamos muito casos de mortes súbitas de pessoas que simplesmente vão lá e se desligam, né? E não sabem exatamente o que aconteceu. Isso daí, vamos dizer, é o extremo, é o ápice do problema. Mas um sono reparador, a ausência de um sono reparador faz uma falta muito grande nas funções cognitivas. As pessoas começam a ter declínios nas suas funções cognitivas e começa a achar que está com Alzheimer, está com uma doença neurodegenerativa e que não tem fundamento algum. É natural que as pessoas, quando estão muito estressadas, elas começam a ter alguns
problemas de memória. E quando nós falamos logo no início da neuroplasticidade, então, no envelhecimento, nós vamos perdendo de forma natural algumas funções, natural e gradativa. E se eu não tenho um sono reparador, é natural que eu vou desfavorecer mais ainda essas minhas funções. A alimentação é de fundamental importância. O nosso intestino é o segundo cérebro, tem sinapses próprias, tem pessoas que têm desbiose crônica, não respeitam algumas limitações e terminam levando o seu corpo, o seu cérebro a situações extremas. Então, se eu respeito as minhas limitações fisiológicas, neurofisiológicas, mentais, que eu preciso também de estimulações positivas, ficar escutando coisas, tragédias, coisas negativas, a Elisângela pode falar muito bem disso, o quanto isso impacta na pessoa. Imagina, a pessoa está em um processo que está perdendo uma série de coisas ao longo da vida, no processo de envelhecimento. E começa a escutar uma série de tragédias, uma série de coisas negativas, e imagine quanto isso desfavorece. E vamos investir na vida. Enquanto a vida, é importante estarmos alegres, é importante estarmos fazendo a manutenção do nosso bem-estar, é importante estarmos conversando com pessoas positivas, estar fazendo projeto, não vou fazer projeto que já estou com 70 anos, 80 anos, sim, eu tenho vida, nós estamos falando de pessoas centenárias, estamos falando de pessoas, imagine, com 112 anos, então não dá para nós já estabelecer, começarmos a conviver com a relação, com a vida, como se a finitude já foi antecipada e eu estou condenado a viver em vida como se estivesse morto. Isso não existe, não pode existir. Nós temos que lutar pelo nosso direito, não apenas jurídico, mas o direito de viver bem. Então, eu queria agradecer, eu vou passar a palavra e agradecer mais uma vez essa oportunidade e dizer que a sociedade precisa escutar um pouco mais sobre esse processo, é de extrema importância e pode ter certeza que sempre estaremos disponíveis, né, Emília? Para estar falando um pouquinho mais, talvez até com temas mais específicos. Já viram que é amplo, né? Então, podemos eleger realmente um tema específico, porque aí a coisa fica um pouco mais objetiva. Mas muito obrigado aí. Fica à vontade. No microfone. Eu sempre desligo o microfone e na hora começo a falar e esqueço de ligar ele. Desculpem. Mas eu queria aproveitar, também agradecer. Como todos viram, é um tema muito amplo. A gente precisa fazer o que a gente chama de recortes para poder ir orientando a população e educando a população sobre as questões do envelhecimento. Eu queria dizer para vocês, ao terminar minha fala, que a gente está vivendo a década do envelhecimento saudável. O que é isso? É uma declaração feita pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2020 e que a principal estratégia é construir uma sociedade para todas as idades. Que é isso que a gente quer. A gente quer dignidade para todos, não é somente para os mais velhos. A gente quer respeito para todos, não é somente para os mais velhos. A gente quer um atendimento digno para todos, não somente para os mais velhos. Então, essa iniciativa é uma iniciativa que deve reunir esforços do governo, da sociedade civil e das agências, tanto as internacionais quanto as nacionais. Então, nossa associação, a ANG, está envolvida nessa década do envelhecimento e a gente vai trazer discussões sobre isso. O que é mais emergente para a população hoje? A população de uma forma geral, e a população, especificamente a população idosa. O que é emergente? O que é prioridade? O que a gente está precisando? A gente está precisando de paz. Paz, com certeza nós estamos precisando.
A gente está precisando viver com mais harmonia. Com certeza, eu acho que a gente está precisando, porque tudo isso revira para o nosso bem-estar. Se a gente vive mais, se a gente busca viver com harmonia, com certeza a gente vai conseguir encontrar caminhos para um envelhecimento mais saudável. A outra coisa, a gente precisa pensar como a gente pode melhorar de vida. Como é que a gente pode melhorar a nossa vida? Então, fazer um autoconhecimento e buscar desenvolver ações em prol da gente mesmo, em prol da nossa família, em prol da nossa comunidade, em prol da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Porque quando a gente... Que beleza! A gente se junta para viver com todos. A gente não é ilha, nós não somos ilhas que vivemos isolados, nós vivemos com pessoas. Eu agradeço aí o espaço, me coloco à disposição, acho que a gente pode fazer até uma programação de educação para o envelhecimento por aqui, eu acho que fica muito bacana, e estou aqui para qualquer colocação. Obrigada pelos comentários. Né? Maria das Graças, eu acho que é uma participante do fórum, fala que a educação cabe em todo o ciclo de vida, com certeza. Eu sou, assim, uma ativista de bandeira forte de que a educação cabe em qualquer ciclo da vida. Qualquer. Que maravilha! Emília, que coisa boa, bom te ouvir. Emanuel, que bom ouvir você, ouvir a Elisângela. É como eu disse, quando a coisa é boa, quando o papo é bom, o tempo, o relógio dá aquela acelerada e aí o relógio vai numa velocidade incrível. Mas nós agradecemos a participação de todos vocês, né, Elisângela? E, infelizmente, né, o tempo já está se esgotando e a gente tem que finalizar o nosso programa, mas até a próxima, se Deus quiser, tá certo? Queria agradecer também muito esses profissionais incríveis. Cada dia, né, Gessan, é uma surpresa e é muito bom ter cada um de vocês aqui. A gente, cada dia um profissional melhor, cada dia uma escuta de algo que é muito importante para a nossa vida. E uma coisa que eu quero ressaltar, que a Emília disse, é esse processo de educação. Eu sempre falo para os meus pacientes, educação é para a vida inteira. Educação não é para uma fase da vida. A gente sempre vai se educar, e quanto mais a gente se educa, melhor a gente vive. Né? Então, a gente tem que ser educado para viver a vida de uma forma cada vez melhor, porque se não tivesse educação, a gente não tem referências novas, né? E é isso que a gente precisa construir o novo, precisa construir um futuro onde tenha, como a Emília disse, paz, harmonia, onde tenha prevenção, onde tenha boas relações sociais, né? Então, assim, a nossa vida pode ser boa em qualquer ciclo da vida, mas a gente precisa entender como faz esse processo, né? Eu amei a participação de vocês, amei o projeto do Manuel, da mentoria para essa idade, né? Vamos divulgar mais isso para mais pessoas terem acesso. Emília, você está convidadíssima, você e o Manuel, para fazer vários programas, quantos vocês quiserem, com os temas que vocês quiserem. É só mandar para mim uma mensagem e a gente vai marcar a data e vai fazer. Então, e eu quero super agradecer mesmo. Gessan, você é maravilhoso, né? Consegue fazer com maestria, né, essa coordenação toda aqui. Então, muito obrigada. E muito obrigada a cada ouvinte, as participações, né, como esses ouvintes participam, como eles interagem. Quero mandar um abraço para a Cida, que foi minha coordenadora lá no ION, então a Cida mandou ali um boa tarde, para o Renan, né, que são pessoas que deu para ver, mas eu sei que tem mais gente aí que eu conheço que não deu para ver, mas um grande abraço para todos vocês e vamos para os próximos programas, né, Gessan? Verdade. Agradeço a participação de todos. Manuel, um abraço, querido. Até a próxima, viu? Como sempre, riquíssimo o bate-papo.
Tá no mudo. Tá no mudo o teu microfone. Tá vendo, Emília? Terminei colocando. Muito obrigado mais uma vez e que essa seja mais uma das diversas oportunidades que teremos para falar de coisas importantes para a sociedade. E parabéns mais uma vez para vocês por esse trabalho brilhante. Obrigado, querido. Um abraço. Obrigado. Emília, um abraço, prazer enorme, querida. Que Deus continue te abençoando e vamos firme nessa luta, tá? Valeu. A você também. E nos abençoe a todos. Amém. Amém. Valeu, Elisângela. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Mais um programa Superação. Nesta quinta-feira finalizamos aí com o tema Envelhecer com Qualidade de Vida. Até o próximo programa, se Deus quiser. Como sempre, aquela riqueza de informação para todos nós e para todos vocês, tá? Quem não conseguiu assistir o programa por inteiro, pode ficar tranquilo, porque o programa fica gravado lá no nosso canal no YouTube. É só você pesquisar lá e a hora que você quiser, você assistir com sua família, você compartilhar para geral. Então, a gente fica muito grato, tá bom? Vamos compartilhando. Um abraço, programa Superação. Volta na próxima oportunidade. Valeu! Beijo enorme. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.